Oi, gente! Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje iremos fazer a revisão do capítulo 4. O conteúdo vocês podem encontrar a partir da página 14 da nossa apostila. Como vocês já sabem, né? Esse capítulo 4 ele foi dedicado à região Nordeste, né? Estamos estudando o Brasil nesse ano, nos dedicando a entender o nosso país, e esse capítulo ele é dedicado à região Nordeste. A região Nordeste ela é formada, né, por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe, certo? E esses países que compõem a região Nordeste, eles vão estar divididos em 4 sub-regiões, certo? Que nós iremos estudá-las uma por uma. A primeira sub-região é a Zona da Mata. Essa sub-região, ela se encontra, né, próximo ao litoral da região Nordeste, e ela vai desde o estado do Rio Grande do Norte, né, do norte do Rio Grande do Norte, até o sul da Bahia. A Zona da Mata, ela é uma faixa de terra, né, bem estreita, mas ainda assim ela vai possuir uma importância econômica, uma importância no contexto da região Nordeste muito elevada. Por quê? Porque apesar de estreita, ela vai conter 6 capitais: Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, certo? Esse termo, né, Zona da Mata, não é à toa. Ele vai estar relacionado à presença da Mata Atlântica, que é a vegetação original dessa região, mas que infelizmente já foi muito devastada, tá? Nessa área, ela vai ter também como característica natural a presença de um solo fértil. A temperatura vai ser alta, a gente vai ter uma temperatura média elevada, e o clima ele é definido como tropical úmido, certo? A Zona da Mata, ela é a mais urbanizada, a mais industrializada e também a mais desenvolvida do Nordeste, tá? A economia dessa sub-região, ela vai estar voltada para o turismo, certo? Nessa região que tem aquelas praias belíssimas do Nordeste, onde o pessoal passa férias. Também vai estar ali nessa área cidades históricas, como, por exemplo, São Luís, a capital do Maranhão. Então, a Zona da Mata, ela que compõe o Nordeste turístico, certo? E além disso, dentro da Zona da Mata, a gente ainda divide ela mais ainda, né, em porções menores, em 3 micro-regiões. A Zona da Mata Açucareira, né, que vai estar ali presente desde o Rio Grande do Norte até o norte da Bahia, que são as áreas basicamente de plantação de cana-de-açúcar, por isso, né, açucareira. A gente também tem o Recôncavo Baiano, que vai estar localizado ali em torno da cidade de Salvador, capital da Bahia, e ela se destaca pela produção de petróleo, mas também temos lá a presença de produção de tabaco. E temos também a Zona do Cacau. A Zona do Cacau, ela fica lá no sul da Bahia e, adivinhe, ela vai produzir cacau, por isso esse nome, tá? Principalmente, a gente vai ter essa produção acontecendo nas cidades de Ilhéus e de Itabuna. A gente também pode destacar a produção de frutas, né, tipicamente nordestinas: caju, cajá, mangaba, graviola, também tem crescido bastante nessa área. Beleza, gente? A segunda sub-região que nós vimos foi o Agreste, certo? O Agreste, ele vai estar localizado ali entre a Zona da Mata, que nós acabamos de ver, e o Sertão, tá? O Agreste, ele vai estar presente, né, vai se estender por 6 estados brasileiros. Que estados são esses? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Agreste ele se localiza por ser uma área com grandes altitudes, certo? E também por ser uma zona de transição, ou seja, ele vai ser a transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Com isso, nós vamos ter 2 biomas: o bioma de floresta tropical, né, de Mata Atlântica, típico da Zona da Mata, e também o bioma da Caatinga, que é o típico do sertão, certo? O clima da região, em sua maioria, vai ser
semiárido com presença daquelas chuvas orográficas, né? As chuvas de relevo que nós já estudamos. E o que acontece, gente? Como é uma zona de transição, a gente consegue perceber, né, distinguir que quanto mais próximo da zona da mata, a gente vai ter uma característica de mais chuvas, de mais umidade, e quanto mais próximo ao sertão, menos umidade e, consequentemente, menos chuvas, tá? Essas chuvas orográficas, elas acontecem no Agreste principalmente por causa da presença do Planalto da Borborema, tá? Que é a região que tem maiores altitudes da região Nordeste, ali entre 500 e 800 metros. A principal atividade econômica do Agreste é o artesanato, tá? Que produz produtos belíssimos que são vendidos, né, nas feiras e nos mercados da região. O sertão nordestino, galera, é a maior sub-região do Nordeste e acho que também é uma das mais famosas, né, que dão uma cara do Nordeste. A gente também pode chamar esse sertão como sertão nordestino. Vai estar ali presente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e também fora da região Nordeste, né? Vai pegar ali uma pequena parte do norte de Minas. O clima do sertão é o semiárido, né? Um clima com temperaturas elevadas, escassez de chuva e a vegetação vai ser a caatinga, tá? E quando a gente fala que esse clima é semiárido, a gente vai falar ali de duas estações bem definidas. Uma chuvosa, mas num período muito curto de tempo, e a outra bastante seca, tá? No sertão ele vai chover pouco, porque a umidade ela vai ficar ali concentrada, né, na zona da mata e no agreste. Então, basicamente, as nuvens de chuva não conseguem chegar com umidade no sertão, tá? E isso que ajuda a gente a entender essas características naturais presentes nessa sub-região. Os rios do sertão ficam secos no período das estiagens, nos períodos sem chuvas, mas enchem nos períodos da chuva. A gente vai ter a exceção, né, do Rio São Francisco, que vai passar ali pela região Nordeste e que é um rio que sempre vai ter água, tá? Essa seca, ela dificulta o desenvolvimento de atividades econômicas no sertão, principalmente aquelas que são relacionadas à agropecuária, tá? Mas isso não quer dizer que a agropecuária não aconteça, tá, gente? Apesar da dificuldade, a agropecuária ainda, né, um dos principais recursos econômicos do sertão nordestino. E por fim, nós estudamos o meio norte, né, a quarta e a última sub-região da região Nordeste. O meio norte vai englobar ali basicamente o Maranhão e uma parte do Piauí e também se caracteriza como uma faixa de transição, tá? Mas aí a gente vai falar que é uma faixa de transição entre o norte e o nordeste do Brasil. E por isso nós vamos ter 3 tipos de vegetação: cerrado, mata dos cocais, que é a típica do meio norte, e a floresta amazônica, mas já ali na região mais próxima, né, da região norte. O cerrado do meio norte, ele vem sofrendo, né, vem sendo bastante modificado pela expansão das atividades agropecuárias. E a floresta amazônica, né, que é a maior floresta tropical do mundo, é a vegetação típica ali do norte do Brasil e que acaba influenciando, né, o meio norte, certo? E vai acontecer aquela mesma dinâmica que nós já comentamos na aula de hoje. A parte do meio norte, que é mais próxima da região norte, vai ser caracterizada por possuir uma maior umidade, muita chuva, né, por ser influenciada pelo clima equatorial, e a porção do meio norte mais próxima do sertão vai ser mais influenciada pela seca, né, pelas características dessa região. A atividade econômica que predomina no meio norte é o extrativismo vegetal, principalmente, né, na área dos cocais, certo? E também vem ocorrendo nessa área o crescimento do plantio de soja, utilizando mecanização e tecnologia, técnicas avançadas, uso de maquinária agrícola, fertilizantes, certo? Por fim, gente, o que a gente consegue perceber depois dessa caminhada pelo Nordeste que nós fizemos no capítulo 4? Que a região Nordeste, ela tem muito potencial, mas também apresenta muitos contrastes, certo? Alguns setores da economia nordestina cresceram bastante nos últimos anos, certo? Diversas indústrias se instalaram na região em busca de
incentivo fiscal que foi concedido pelo governo, em busca, né, de baixo custo da mão de obra, né, nordestina. No sertão, a agricultura conseguiu se desenvolver em áreas antes que eram de difícil cultivo, graças à tecnologia empregada, né, de irrigação. E, contudo, é importante que a gente destaque que, infelizmente, a região Nordeste tem muitos problemas sociais, tem problemas relacionados à fome e à pobreza, tá? A zona da Mata e o Agreste, que vão possuir a maior concentração da população, e a Sertão e o Meio Norte, né, são os menos povoados. Tá bom, galera? Esse foi o nosso giro pela região Nordeste. A gente encerra, né, a nossa revisão por aqui. Então, gente, estamos terminando, né, os nossos estudos do capítulo 4 e com isso nós vamos combinar a nossa atividade devolutiva número 4 referente aos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem elaborar um resumo que contemple todos os conteúdos que nós vimos ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui, um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!